Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas. Estes foram os 12 homens que Jesus escolheu para dar início à igreja primitiva. Foram essas pessoas que Jesus escolheu para anunciar a sua grande mensagem na época em que ele vivia e até nos dias atuais. No livro Libertador, na página 170, nós temos algumas características desses grandes homens e eu gostaria de compartilhar com você. Os apóstolos tinham hábitos e personalidades muito diferentes uns dos outros. Havia o cobrador de impostos Levi, Mateus, o impetuoso zelote Simão, o generoso e impulsivo Pedro, Judas de espírito vil, Tomé, leal, embora tímido e medroso, Felipe, inclinado a duvidar, os ambiciosos e francos filhos de Zebedeu. E Jesus os reuniu a despeito de todas as tendências para o mal herdadas e cultivadas daqueles homens. Se nós pararmos para notar o ministério de Jesus e principalmente a escolha dos discípulos, é muito maravilhoso. Jesus, antes de escolher os 12 homens que o acompanharia em toda a sua trajetória de seu ministério, ele passou uma noite inteira orando, colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas aí você poderia me perguntar, tá, ele escolheu 12 discípulos, passou a noite inteira orando, mas mesmo assim, ele escolheu pessoas medrosas, de espírito vil, mentirosas, que tinham inclinação para o mal. Exatamente. Jesus, ele escolheu pessoas humildes, pessoas falhas e pessoas pecadoras para fazer a sua obra. Jesus estava perto do mar da Galileia, embaixo de algumas árvores. E ali, ele escolheu os 12 discípulos que acompanhariam ele. Dentro de milhares de pessoas, aqueles homens que eu acabei de falar para você, foram os escolhidos por Jesus. E ali, em um monte na Galileia, Jesus ele proferiu uma das partes da Bíblia mais bonitas que existem, que é o Sermão do Monte. Ali, Jesus ele estava instruindo os seus discípulos para que eles pudessem entender qual era o seu ministério. Assim como nós hoje recebemos treinamento nas nossas igrejas para sermos grandes líderes e pessoas muito capacitadas, Jesus ele quis fazer isso com os seus homens também. Não é à toa que em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai que está nos céus. Jesus ele queria preparar aqueles homens porque ele tinha uma obra totalmente especial para a vida deles e para a vida de mais de milhares de pessoas que eles iriam encontrar. E isso acontece da mesma forma com você e comigo. Há 2 anos atrás, quando eu, o Yuri e o Arthur criamos o canal, não passava de um hobby que a gente gostaria de ter e de algo que estava crescendo, que era o YouTube na época, e continua crescendo até hoje. Eu não teria noção de como seria a minha vida hoje. Aquela menina lá de trás, de 2015, não teria noção do que aconteceria hoje. Durante toda a minha infância, eu achei que a minha vida seria totalmente medíocre, que eu iria crescer, que eu ia só ajudar no Ministério da Música na igreja, que eu faria algumas coisas interessantes na minha vida, mas que não ia passar disso, que eu ia ir para a faculdade, ia estudar, ia começar a trabalhar, casar, ter os meus filhos e um dia morrer. Mas sabe o que eu percebi desde então? Foi que Jesus ele sempre esteve à frente dos meus caminhos porque eu permiti que ele fizesse isso. Jesus, desde lá, aquela menina de 2015, ele está preparando uma pessoa para um dia ser líder, para um dia fazer a vontade dele, para espalhar a mensagem ao mundo. Isso com certeza não é diferente de você.
Há um tempo atrás eu tinha o costume de escrever muito e uma das frases que eu escrevi foi o seguinte: Jesus, ele sempre esteve me preparando para o futuro que eu vivo hoje. Eu, aquela menina, nunca imaginaria o que Deus me tornaria. E eu tenho certeza que aqueles discípulos não imaginariam o que eles fariam no futuro. Mas através de Jesus, através daquilo que ele faz, ele escolhe pessoas humildes, que aparentemente não têm capacidade de nada, e faz uma reforma muito grande. Eu era extremamente tímida, eu sempre chorava por tudo, não que isso tenha mudado muito, mas eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo hoje. Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina. Jesus, ali na Galileia, ele estava preparando os discípulos para serem pessoas extraordinárias, mas somente estando com Jesus. O chamado de Jesus não é só para os discípulos. O Sermão do Monte não foi só para os discípulos, mas é para você hoje. Muitas vezes a gente olha para o nosso futuro e acha que é algo muito superficial, algo muito medíocre. Mas Jesus, ele quer fazer de você uma grande pessoa. Ele quer que você viva os sonhos dele. Ele quer realizar uma grande obra por meio de você. Olha que incrível! Quando que eu imaginei que um dia esse canal aqui que você está me assistindo teria 1000 inscritos? Eu nunca imaginaria isso. Eu achei que logo depois eu iria parar, eu ia desistir. Mas o que eu quero dizer pra você é que você tem um chamado. Você tem algo que precisa ser feito. Você é especial, você é único. E existem coisas que só você poderá fazer. Existem pessoas que somente por você poderão fazer a vontade de Deus. Existem pessoas que somente por você saberão que Jesus existe. E assim como os discípulos, ele tem um chamado para você. Mas basta você decidir. O título da lição dessa semana é muito claro: o chamado de Jesus. E esse chamado de Jesus dessa semana é para você ir e aceitar os sonhos dele, para você ir e aceitar a vontade que ele tem para sua vida. Eu tenho certeza que mesmo você se sentindo pequeno, frágil, pecador, Jesus, ele tem um grande plano para sua vida. Não deixe que as pessoas deste mundo ditem para você aquilo que é para você fazer. Eu tenho certeza que lá na época de Jesus, os fariseus zombavam dele talvez, porque ele escolheu pescadores de homens para o seguir. Ele escolheu pessoas simples para fazer a vontade dele, não as pessoas muito estudadas. Mas Jesus, assim como lá naquela época, ele quer usar você, adolescente, que é pecador, que é falho, que tem características negativas, para fazer uma grande obra. Não se desvie dos sonhos de Deus. Você não nasceu para ser medíocre. Você nasceu para, nas mãos de Deus, ser um grande instrumento e por meio dele fazer uma grande obra. Jesus te abençoe muito, que a sua vida seja muito abençoada e que as bênçãos do céu possam se fazer reais na sua vida. Jesus te abençoe muito, um beijo e até semana que vem.